Ele. Vocês, para mim é sempre uma alegria estar nessa igreja e poder ver o que Deus tem feito a cada momento. Nós vimos um pouco lá de Petrolina, do aniversário aqui da igreja, do projeto que a igreja apresentou, e eu quero dizer que nós estamos celebrando junto com vocês também. Quero dizer que nós, com certeza, vamos nos fazer participantes, como semeadores também desse projeto, amém? Porque eu sei que vocês têm mudado, não apenas pessoas nessa cidade, mas através da internet, através do YouTube, você que também nos assiste, eu sei que tem pessoas que têm sido alcançadas, que têm sido transformadas em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, amém? Agora eu queria que você pudesse mais uma vez dar boa noite à pessoa que está do seu lado, fale com ela agora. Diga para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar. Você acredita no que você acabou de dizer? Deus tem uma proposta na sua agenda para a tua vida. Você não vai sair por aquela porta somente informado, você vai sair inspirado, você vai sair transformado pelo poder do Espírito. Eu queria que você pudesse abrir o seu coração para a mensagem que nós vamos estar passando. Mas antes de falar o que o Senhor colocou no meu coração, na verdade também o que o pastor Humberto nos convidou para estar ministrando, você deve ter percebido um papel no seu assento. Esse papel está falando sobre uma plataforma de treinamento de liderança. O Senhor colocou esse desejo no nosso coração. Por muitos lugares onde a gente passava, as pessoas diziam: pastor, a gente quer de alguma forma estar mais conectado, a gente quer de alguma forma se associar, a gente quer desenvolver uma parceria, a gente quer receber instruções. E o Senhor nos deu uma estratégia para, através da internet, poder estar inspirando líderes em todas as esferas da sociedade, não apenas líderes dentro de um contexto de igreja, porque os princípios do Evangelho são universais, são como as leis da natureza, como a lei da gravidade. A lei da gravidade não pergunta qual é a igreja que você congrega na hora que você vai tropeçar. Você simplesmente tropeça e ela opera sobre você, não importa a sua religião. Os princípios e liderança do Evangelho também vão funcionar sobre a vida de qualquer pessoa que os obedeça. Não importa em que contexto, seja no meio corporativo, seja na igreja, seja na política, nas artes, no entretenimento. Então essa plataforma é uma oportunidade que nós temos de nos tornar parceiros e de você poder receber instruções. Você vai receber um login, uma senha, e lá temos vídeos ensinando sobre gestão de tempo, ensinando sobre formação de equipe, sobre uma série de outros assuntos para qualquer líder com relação a não somente igreja, mas todas as áreas. E também temos o site pastoredilson.com, tem no verso desse papel, que tem alguns temas que são polêmicos, mas que são importantes que tenhamos um posicionamento para podermos defender a nossa fé. Então eu te estimulo a poder visitar, não agora, você vai estar ouvindo a mensagem, mas no final do culto, dá uma visitada, tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado, amém? Então vamos falar um pouco hoje sobre cristianismo e política. Diga comigo: cristianismo e política. E eu sei que falar sobre esse tema pode trazer algumas discussões calorosas. Eu sei que falar sobre esse tema pode gerar alguns problemas, mas não falar sobre esse tema vai gerar problemas ainda maiores. E antes de começar propriamente a falar do assunto, eu quero colocar algumas considerações básicas. A igreja como instituição, o Verbo da Vida como instituição, e isso inclui o Verbo da Vida Zona Norte, não apoia um candidato em específico ou um partido em específico. A igreja é apartidária. Cada pastor, líder, membro da igreja pode ter o seu candidato, pode ter o seu partido, mas nós nos posicionamos não de uma forma apolítica, somos apartidários, mas nós temos sim uma influência política, e essa influência se dá através da defesa de princípios. Nós não defendemos pessoas, nós não defendemos partidos, mas como igreja nós nos posicionamos a respeito de princípios, amém? Então essa é uma consideração importante. Eu queria também colocar como consideração que nós respeitamos todas as diferenças políticas,
faz parte de uma boa democracia. Incentivamos que os membros eles possam discutir, sim, política, porém de uma forma saudável, de uma forma bíblica, de uma forma amorosa. Você não precisa entrar na carne com o seu irmão, você não precisa criticar um candidato, criticar uma autoridade. Você pode continuar andando em amor, discordando de uma pessoa. Amém? Então esse é um ponto importante também. Eu sei que esse é uma outra consideração, não é um tema que eu particularmente gosto de ministrar, mas é um tema que eu entendo que há hoje uma necessidade para o corpo de Cristo, que ele seja tocado. Então vamos ter uma noite mesmo de ensino, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que se você pegar os princípios que você vai receber aqui, não vou falar a minha opinião. Algumas pessoas podem perguntar: pastor, você é de direita, você é de esquerda? Eu sou do alto. Amém? E a gente veio falar aqui o posicionamento da palavra de Deus a respeito de política. E eu queria começar, talvez, respondendo uma das perguntas que podem ser usadas de uma forma errada por pessoas que querem alijar, afastar o povo cristão do processo político, quando eles dizem: olha, cristão e política não se mistura. Pastor e política não se mistura. Igreja e política não se mistura. Será que isso é verdade? Primeiro, eu quero mostrar para vocês que não é verdade, porque isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Abra comigo em Amós, no capítulo 5. Vamos ver alguns versículos rápidos para fundamentar isso na palavra. Livro de Amós, no capítulo 5. E no versículo 7, nós vamos ver rapidamente a vida de um profeta que muitas vezes foi usado por Deus para denunciar, inspirado pelo Espírito Santo para profetizar contra a corrupção política do povo de Israel. Em Amós 5:7 a Bíblia diz: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Se você continuar lendo o versículo 10, leia comigo. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes trigo. Ele está falando sobre impostos altos. E ele diz depois: por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é um tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Eu não sei você, mas se eu não dissesse que estava lendo o livro de Amós, nós poderíamos muito bem estar lendo um noticiário dos nossos dias atuais. Muitas das coisas que foram faladas aqui acontecem nos dias de hoje, e se Deus levantou pessoas naqueles dias usadas pelo Espírito para denunciar essas coisas, Deus ele levanta também nos dias de hoje. Nós vemos a história, por exemplo, de João Batista, como muitas vezes ele denunciou as falhas morais do governador Herodes, e você conhece a história, isso custou a vida dele. E isso vai mostrar que muitas vezes o posicionamento político de um homem e de uma mulher de Deus pode causar um grande preço para a sua vida, mas ainda assim importa obedecer a Deus e não a homens. Amém? Nós vemos o profeta Isaías também, e eu quero convidar você a abrir comigo no capítulo 33, versículo 13 do livro de Isaías, mais um exemplo de uma mistura da fé com a política no Antigo Testamento. Isaías capítulo 33, e versículo 13, eu quero ler do versículo 13 ao 17. Diz assim: vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios.
Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 1 desse mesmo livro, no versículo 21, Isaías capítulo 1, e versículo 21. A Bíblia diz: vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Versículo 23 diz: seus líderes são rebeldes, amigos e ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Versículo 26 ele diz: restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Mais uma vez, se nós olharmos para essas profecias, nós, sem saber que estamos lendo o livro de Isaías, poderíamos muito bem dizer que estamos lendo a situação que vivemos hoje na nossa nação. O comportamento das lideranças políticas foi muitas vezes ao longo da Bíblia confrontado por profetas, confrontado por homens e mulheres de Deus. Nós não teríamos tempo suficiente aqui para ler o exemplo do profeta Natã, repreendendo o pecado na vida pessoal do rei Davi, ou de Daniel, que foi colocado por Deus para ser um conselheiro do corrupto rei Nabucodonosor. Ou seja, Deus sempre vai colocar homens e mulheres dele no meio político. Algumas pessoas podem dizer que religião e política não se mistura. Eu vou dizer para você, esse tipo de pensamento tem apenas a intenção de afastar você do processo político. Porque gostando ou não de política, se você se afasta dela, você vai ser governado por pessoas ruins que gostam de política. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você abrisse comigo em Oséias, no capítulo 8, Oséias capítulo 8 e versículo 2. Oséias capítulo 8 e versículo 2. Se você estudar um pouco da história de Israel, ou mesmo a história dos dias de Jesus, você vai ver que eles não viviam no que hoje nós chamamos de república representativa, ou, para alguns, democracia. Eles não tinham o direito de escolher os seus reis, eles não tinham o direito de escolher os seus governadores, mas em um momento da história de Israel, e o Senhor me levou a essa passagem estudando sobre isso, em um momento da história de Israel, o povo teve a oportunidade de escolha. Quando aquelas 12 tribos se dividiram nas 2 e nas 10, o povo escolheu qual era o governador que iria estar sobre eles. E o profeta Oséias fala a respeito disso, e eu acredito que pode trazer princípios também para a nossa vida. Oséias no capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim: Israel clama a mim, ó nosso Deus, te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria, a minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes de pureza? Veja o que a Bíblia está dizendo aqui: Israel rejeitou o que é bom, eles não escolheram líderes que eu aprovo. Agora eu pergunto para você, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, você que é nascido de novo,
Você, em algum momento, no pensamento político, na sua formação, com relação às pessoas que você vai escolher, ora a respeito da decisão desse processo? Em algum momento você é direcionado por Deus a respeito das pessoas que você vai estar escolhendo? Eu pergunto a você, se de alguma forma, no Antigo Testamento, Deus repreendeu aquele povo, porque aquele povo escolheu um líder que Deus não tinha aprovado. Será que hoje também Deus não pode apontar líderes para gerações específicas? Será que hoje Deus também não pode apontar líderes para tempos, para povos específicos? Eu acredito que sim. E eu acredito que muitas vezes nós não vamos ser guiados pelo Espírito e nós vamos estar escolhendo, como a Bíblia disse em Oséias, no capítulo 8 e versículo 4, escolhendo reis, sem a aprovação dele, para a nossa própria destruição. Deixa eu ler de novo aqui com você o versículo 2. Ele diz: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. O que é que ele está dizendo? De que adianta você dizer nos cultos, eu te amo, Senhor, e eu te reconheço, se você está escolhendo alguém que vai fazer para o seu povo o que eu não aprovo? Que vai fazer para o seu povo aquilo que vai perseguir você, aquilo que vai destruir você. Em outras palavras, nós entendemos aqui que o nosso voto também é uma expressão de honra ao Senhor, porque tudo o que nós fazemos deve dar glórias a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser uma expressão de honra ao Senhor, de honra aos princípios que nós defendemos. E se em Oséias aquele povo recebeu a repreensão, eu acredito que nações hoje também podem ser repreendidas pelo Senhor por escolhas erradas. Então deixa eu dizer para você uma coisa, sua escolha política, ela tem repercussões espirituais sobre a sua vida pessoal e sobre a sua nação de uma forma coletiva. Abra comigo em Efésios no capítulo 5 e versículo 11. Eu estou mostrando para você que essa ideia de que cristianismo e política não se misturam, não está na Bíblia. Efésios no capítulo 5 e versículo 11. A Bíblia diz o seguinte: não participem ou não comuniquem, em algumas versões, das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Isso aqui se encaixa perfeitamente com o nosso cenário político. Nós temos reuniões acontecendo, que até mencioná-las num púlpito como esse, faria o meu rosto ficar vermelho. É vergonhoso, mas elas estão acontecendo. E a Bíblia diz que a nossa posição é não somente não participar com essas coisas, não somente não concordar com essas coisas, mas também expor estas coisas à luz. Expor essas coisas à luz da palavra. É um papel nosso como cristão. E mais uma vez eu não estou falando por uma pessoa, por um candidato, por um partido, eu estou falando por princípios cristãos. Amém? A Bíblia diz que nós devemos condenar abertamente as obras das trevas. Eu gostaria de ter mais tempo para esboçar isso que eu vou falar agora, mas deixa eu dizer rapidamente para você, não existe absolutamente nenhuma compatibilidade entre cristianismo e marxismo. Absolutamente nenhuma compatibilidade. Seus fundadores, eles não somente eram ateus, seus fundadores eram contra a existência de Deus. Eles entendiam que a existência de Deus, na mentalidade do povo, era um mal a ser aniquilado, a ser destruído. Então é importante nós entendermos um pouco disso, nós estudarmos um pouco dessas coisas, mas eu quero que você abra comigo também Filipenses no capítulo 2 e no versículo 15. Filipenses capítulo 2 e versículo 15.
A Bíblia vai falar sobre o nosso papel. Na verdade, deixa eu ler com você desde o versículo 14. A Bíblia diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio. Diga comigo, no meio. Ele não está dizendo longe. Ele diz, para que você seja um filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Deixa eu dizer algo para você, querido. Nós não fomos convidados por Jesus Cristo, nós não fomos convidados como igreja a nos afastarmos do mundo, a estarmos fora do mundo. Na verdade, eu gosto de dizer que a igreja ou o crente deve estar para o mundo, assim como um navio deve estar para a água. O navio, ele tem que estar na água, ele foi feito para estar na água. Se ele estiver fora da água, ou ele está em manutenção, ou ele está fora do seu propósito. Ou ele está com defeito, ou ele está fora do seu propósito. Agora, o navio precisa estar na água, mas se a água estiver no navio, o navio vai afundar. Deixa eu dizer de novo para você entender. O crente precisa estar no mundo. Se o crente sair do mundo, ele está perdendo o seu papel, ele está perdendo a sua função, mas o mundo não pode estar no crente. Se você está no mundo, você está fazendo o seu papel. Se o mundo entra em você, você começa a naufragar na sua fé. Então o apóstolo Paulo não diz que nós devemos nos afastar dessa geração corrompida, dessa geração depravada. Ele diz, não, vocês devem reter firmemente os seus princípios como luz no meio do universo e estar no meio deles. Diga comigo, eu fui chamado por Deus para estar no meio de uma geração corrompida. Você não foi chamado para se isolar em uma bolha evangélica. Você não foi chamado para estar aqui nessa terra e somente agora conversar com crentes, e somente agora vir para a igreja, até finalmente Jesus voltar e tirar a gente daqui. Você está aqui porque você é uma resposta. E querido, se existe um lugar que nós poderíamos descrever como corrompido e depravado, na nossa nação esse lugar se chama política. E a Bíblia diz que no meio daqueles corrompidos e depravados, nós devemos entrar para ser luz. Retendo firmemente, diga comigo, firmemente, a palavra da vida. O que é reter firmemente a palavra da vida? Quer dizer que você não vai ceder ou negociar princípios. Quer dizer que você não vai falar uma verdade de uma forma diferente, porque ela não é mais politicamente correta. Quer dizer que você não vai falar ou deixar de falar uma verdade, porque de alguma forma pode incomodar um grupo específico de pessoas. Deixa eu dizer para você, o pastor que está falando aqui não é candidato político. Então eu não estou falando para você para ganhar uma aprovação sua. Eu não estou interessado se eu vou receber aplausos no final dessa ministração, ou se eu vou receber um tapinha nas costas. Uma certa vez alguém chegou para mim, na minha igreja, e ele disse, pastor, o senhor não se incomoda falando isso, se de alguma maneira ofender algum visitante? E eu disse, olha, as pessoas estão ofendendo Deus o tempo todo, e elas não estão nem aí. Eu não vou me preocupar, querido, se a verdade do Evangelho, sendo dita em amor, sendo dita com graça, sendo dita com bondade, puder ofender a vida de alguma pessoa. Porque existe um lugar, querido, que Paulo chama de igreja. Esse lugar ele diz que é a casa de Deus, coluna e esteio da verdade. Se nós vivemos num mundo de relativismo moral, de relativismo de princípios, existe um lugar que tem uma verdade absoluta, inegociável, imutável, e esse lugar se chama igreja. E nesse lugar você vai ouvir a verdade do Evangelho, amém?
A instrução do apóstolo Paulo não foi que a gente se adaptasse à corrupção do mundo, foi que a gente se posicionasse firmemente na palavra, como luz no meio de uma geração corrompida e perversa. E eu vou dizer para você, quanto mais escuro ficar, mais a luz faz a diferença. Quanto mais ficar pior as coisas na nossa nação, mais a sua presença vai ser desejada, mais a sua presença vai fazer a diferença. Porque você não tem luz, você é luz. Você não é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa luminosa. Não tem só uma luz sobre você, está em você. Para onde você vai, essa luz vai também. Amém? Diga mais uma vez, eu fui chamado para estar no meio de uma geração corrompida. Aleluia. Nossas atitudes, queridos, devem servir como um exemplo para essa geração que nós vendo, e como um exemplo para isso também não está na lei do nosso país. Não existe nenhuma disposição legal, não existe nada na lei do nosso país que proíba o envolvimento entre religião e política. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque talvez você já tenha sido induzido a pensar de uma forma diferente da que eu estou dizendo agora. Mas como crentes, nós devemos ser pessoas politizadas. Deixa eu dizer algo para você, você é cidadão dos céus, mas você também é cidadão da terra. E quando nós falamos sobre ser politizados, eu não estou dizendo necessariamente que você deva se afiliar a um partido político, que você deva ser um agente de campanha de alguma pessoa, porque a palavra politizar traz um contexto muito mais amplo. Deixa eu trazer uma definição de dicionário para você aqui. Politizar significa trabalhar pela formação política dos indivíduos ou pela sua conscientização em relação à realidade política que os cerca. Em outras palavras, uma linguagem mais simples, você não precisa ser um alienado porque você é crente. Amém? Você é cidadão dos céus, mas você também é cidadão da terra. Agora, quando falamos em politizar, muitas vezes nós pensamos primariamente nas eleições. Nós pensamos nos votos, mas na verdade, a ação política mais importante que você pode ter como indivíduo se chama exercício de cidadania. Essa é a primeira forma de ser alguém político. Deixa eu falar para você aqui, isso aqui são dados do Ministério Público, os 10 atos de corrupção mais presentes no dia a dia do cidadão comum. Muitas vezes nós criticamos a corrupção no Congresso, nós criticamos a corrupção no Senado, nós criticamos a corrupção no Executivo, mas deixa eu dar aqui os 10 atos mais comuns, e aí você não precisa olhar para o seu vizinho, não precisa dizer misericórdia, você somente escuta. Primeiro ato de corrupção mais comum no dia a dia das pessoas, não dar a nota fiscal. Se chama corrupção. E quando você faz isso como uma prática, a única diferença entre você e os corruptos que você critica é a oportunidade de poder fazer algo numa escala maior. Um outro ato de corrupção, os diáconos, por favor, segurem os que estão correndo na unção nesse momento. Não declarar imposto de renda. Não declarar valores no imposto de renda. Lembre-se que infidelidade nos contratos é uma obra da carne, citada no capítulo 1 de Romanos, escrito por Paulo. Nós devemos dar a César aquilo que é de César. E se você só nega para você deixar de pagar 300 ou 3 mil reais em impostos, você talvez não tenha. Tentar subornar um guarda de trânsito para evitar multas. Se você faz isso, a diferença entre aqueles que pagam altas propinas e você é oportunidade. Mas graças a Deus que você está aqui para mudar. Olha um aqui, falsificar carteirinha de estudante. Entre as principais. Falsidade ideológica começa desde cedo para algumas pessoas. Dar ou aceitar troco errado. Roubar a assinatura de TV a cabo. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu ainda trabalhava no secular, e essa pessoa era enfermeira, e ela era crente. E ela começou a dizer, olha, rapaz, tem uma bênção aqui, sabe?
tem esse outro lugar que a gente está pagando, a gente paga metade da TV por assinatura, a gente tem todos os canais dela. E havia um outro médico que não era crente. E ele disse: ô irmã, você já parou para perceber que nessa hora alguém vai chamar você de irmão? Ô irmão, e não dá nota não, é? Ô irmão, e você esconde isso aqui no imposto de renda? Ele disse: ô irmã, você sabia que você está roubando o sinal daquela emissora? O que é isso? Politizar, querido. São coisas que começam com a gente. Furar fila. Comprar produtos falsificados. Bater ponto por outra pessoa no trabalho. Falsificar assinaturas. Tudo isso são atos que muitas vezes, se você não tomar cuidado, você faz isso como crente. E querido, o primeiro ato político que você deve ter é o exercício de uma boa cidadania. É ser um exemplo para essa geração corrompida e perversa. Ah, mas você vai perder, você vai ser tolo. Malícia hoje em dia na nossa nação está sendo transformada em sinal de inteligência. E nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia fala de dias onde a justiça seria torcida e aqueles que praticam o bem, eles seriam cercados, aqueles que torcem o bem por mal. Você não pode, querido, pelo desejo de se passar por inteligente, por esperto, dar o que algumas pessoas chamam de jeitinho brasileiro e fugir do testemunho da palavra que você deve dar em qualquer lugar da sua vida. Aleluia, estamos falando sobre política aqui. Estamos falando sobre você fazer política como um bom cidadão. Amém? Agora a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 22 e versículo 21. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 22, versículo 21. Vocês conhecem essa passagem? As pessoas questionam Jesus acerca dos impostos. E ele pergunta às pessoas: de quem é essa inscrição que está aí, essa imagem que está na moeda? Versículo 21, a Bíblia diz: de César responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, nós como crentes precisamos dar ao governo aquilo que é direito do governo e dar a Deus aquilo que é direito de Deus. Provavelmente vamos continuar falando sobre isso no domingo à noite hoje. Então, se você não ficar para o culto da noite, eu recomendo que você possa assistir a mensagem no YouTube, que você possa compartilhar também para outras pessoas. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar ao governo o que é do governo, dar a César o que é de César. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que muitas vezes a gente não faz. E quando César pediu o que não é dele? Nós devemos dar ao governo o que é do governo, o que é de direito do governo. Mas e quando o governo pedir o que não é direito dele? Qual é a nossa postura? Ou seja, qual é a nossa postura diante de uma insatisfação política? Qual é a nossa postura diante de um posicionamento que não consideramos justo diante da lei? Como um cristão pode se manifestar politicamente? A gente provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso no culto da noite. Eu só quero dizer rapidamente que anarquia, depredação de propriedade privada não fazem parte do modelo bíblico de protestar politicamente. Amém? E nós vamos dar vários exemplos na Bíblia. Você vai ver que quando Nabucodonosor, por exemplo, obrigou todos a se prostrarem a uma estátua de ouro, Daniel com Sadraque, com Mesaque, com Abdenego, não saíram com faixas, eles não saíram gritando, protestando, eles não picharam a estátua que Nabucodonosor fez. Eles se posicionaram em oração. Mas a gente vai ver que o papel do crente, ele também vai além da oração. Vamos estudar um pouco isso aqui. Então a pergunta, antes de saber o que nós fazemos quando o governo pede o que não é dele por direito, é o que o político de hoje tem direito. O que o governo ou o que o Estado tem direito diante de nós. Então, nós temos um direito, é uma pergunta legal, primeiramente, e bíblico também, de questionar o nosso governo,
de questionar a nossa política. Deixa eu citar para você um pouco, alguns trechos lá, do artigo 5º da nossa Constituição. Lembrando que é a Constituição que todo político, uma vez empossado, dá a ela autoridade acima dele mesmo. Ou seja, a autoridade principal da nossa nação é a Constituição. Amém? A Constituição, no artigo 5º, a Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei. E alguns incisos, como por exemplo o inciso 6, ele diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso aqui está na lei do nosso país. Nós temos liberdade nesse lugar de acreditar e de falar abertamente aquilo que a palavra de Deus diz. Pode parecer talvez para você uma coisa muito óbvia, mas eu quero dizer para você que não é tão óbvio assim em outros países. Eu quero dizer para você que não foi tão óbvio assim em outras épocas da nossa nação. A liberdade que nós temos hoje, ela não foi sempre da forma que nós temos hoje. Eu quero dizer para você que esse inciso que eu acabei de ler, ele já foi discutido e rediscutido nos bastidores do nosso Congresso inúmeras vezes, por pessoas que querem de alguma forma calar a voz profética da igreja sobre a nação. Eu quero dizer para você que existem países onde pastores que se negam a realizar casamentos homoafetivos, eles podem ser processados e eles podem ser presos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso não vai acontecer com a nossa nação. E eu estou dando apenas um exemplo, talvez o exemplo mais midiático dos nossos dias, os exemplos que tratam das questões de gênero. Mas tem um outro inciso desse artigo que diz aqui: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Em outras palavras, o que esse artigo está dizendo é que a minha função como pastor não me impede de falar de política. Que o seu envolvimento na igreja, dentro da lei, não te impede de falar de política. Tem um outro artigo, na verdade um outro inciso desse artigo que diz: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E quando a gente lê esses artigos, algumas pessoas elas podem vir rapidamente com uma frase que foi plantada de uma forma intencional, que foi difundida na mídia, que foi difundida na internet, que tocou toda essa geração. E a frase que vem rapidamente para algumas pessoas é: mas o Estado é laico. Mas o Estado é laico. Eu pergunto para você, o Estado é laico? Sim, o Estado é laico. Mas o que significa ser laico? Laico significa ser neutro em relação a uma religião. Laico não significa ser contra a religião. Laico não significa ver a religião como algo negativo. Laico significa dizer: o Estado, instituição, não tem uma religião oficial, mas nós vamos deixar as pessoas terem a religião que quiserem. Agora, nós precisamos entender uma coisa que muitas vezes não é falada: o Estado é laico, mas a política não é laica. E eu vou deixar esses minutos aí de silêncio, para que você pense mesmo no que eu acabei de dizer para você. O Estado é laico, mas a política não é laica. O que é política? Deixa eu explicar para você por que a política não é laica. O governo não tem religião, mas o povo tem. E política, na verdade, significa uma representação diante de um governo, de uma parcela de um povo, que tem valores, que tem princípios e que tem crenças, que tem religiões. Então a política não é laica, a política não é neutra. Política é a manifestação das crenças e dos valores de um povo. E o povo brasileiro, na sua maioria, tem uma crença, tem um valor. Se chama cristianismo.
Essa nação, na sua maioria, é uma nação cristã. E eu, como cidadão cristão, quero ser representado por pessoas que vão carregar princípios cristãos. Algumas pessoas, elas confundem esse entendimento da laicidade do Estado, ou do Estado ser laico, porque elas não entendem um conceito muito simples. E me perdoe se você é da área de direito, ou se você é da área de humanas, se eu talvez nesse momento esteja chovendo no molhado, se eu talvez nesse momento esteja falando um conceito muito básico para você, mas eu acredito que nem todos estão acostumados com esses termos. Nós precisamos entender a diferença entre Estado, governo e nação. Existe uma diferença entre Estado, governo e nação. Deixa eu ler para você definições de dicionário, para que eu possa informar você e para que você possa entender melhor onde nós queremos chegar. Esse texto diz o seguinte: por Estado, entende-se a unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território, Estado com E maiúsculo. Não estou falando sobre o Estado de Pernambuco, o Estado da Bahia, mas o Estado Brasil. E ele continua dizendo: o Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, ao menos em tese, os anseios da população que habita o seu território. Ou seja, quando nós falamos sobre o Estado brasileiro, nós estamos falando sobre todas as instituições que, de alguma forma, organizam, representam e atendem a população que está no território brasileiro. Então, quando a gente fala do Estado brasileiro, nós estamos falando, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, nós estamos falando, por exemplo, da polícia, nós estamos falando do Ministério da Educação, nós estamos falando das Forças Armadas, nós estamos falando de todas as instituições que administram um povo dentro de um território específico. Quantos estão entendendo isso? Então, esse é o Estado. Então, dentro disso você tem o governo, dentro disso você tem as escolas públicas, dentro disso você tem as prisões, dentro disso você tem o hospital, você tem o exército, dentre tantas outras instituições. Quando nós falamos sobre governo, nós estamos falando de uma das instituições que compõem o Estado. Ou seja, o Estado não é o governo. O governo, ele faz parte do Estado, é um pedaço do Estado. Então, governo seria uma das instituições que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Então, o governo, para você entender, é a instituição que administra o Estado. É a instituição que regula o Estado. E o texto diz: governos são transitórios e apresentam diferentes formas que variam de um lugar para o outro, enquanto os estados são permanentes, ao menos enquanto durar o atual sistema. Ou seja, a polícia sempre vai existir, mas a polícia em um determinado governo vai seguir uma linha de atuação, num outro determinado governo vai assumir uma outra linha de atuação. O exército sempre vai existir, a educação sempre vai existir, mas em um governo vai seguir uma linha de atuação, num outro governo uma outra linha. Os governos, eles passam, o Estado, ele continua, enquanto aquela nação estiver debaixo de um sistema específico. Quantos estão entendendo isso? Agora, por fim, precisamos entender o conceito de nação. Nação, por outro lado, o texto diz, tem o seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Por nação, entende-se um agrupamento ou organização de uma sociedade, pessoas, que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura e até já possuem uma determinada tradição histórica. Então, quando nós falamos da nação brasileira, nós estamos falando de mim e de você. Quando nós falamos do Estado brasileiro, nós estamos falando das instituições. Quando nós falamos do governo, nós estamos falando de uma instituição que regula as instituições do Estado. E por que essa definição? Por que esse conhecimento é importante? Porque nós precisamos entender que quem criou as nações foi Deus. Deus não criou os estados.
Deus não criou os governos, mas Deus criou as nações. Abra comigo em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo 26. Atos, capítulo 17, versículo 26. A Bíblia diz o seguinte: de um só fez ele todos os povos. Essa palavra povos é a palavra grega etnos, que vem de etnia ou de nação. Foi ele quem fez todos os povos, foi Deus quem criou as nações, foi Deus quem criou os povos, ele ama os povos. E diz, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Existe uma dinâmica de etnias que ela foi criada e celebrada pelo próprio Deus. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, a Bíblia fala de povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. É interessante que Deus, nos céus, não vai acabar com os idiomas. Não vai acabar com as nações. Amém? Porque Ele ama as nações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque um crente, ele pode até não gostar do governo, ele pode até não gostar do Estado, mas ele deve amar a sua nação. Eu vou dizer de novo para você entender. Você pode até não gostar de um partido político específico, você pode até não gostar de algum político que ocupa uma determinada função, seja no executivo, seja no legislativo, mas você tem que amar a sua nação. Porque Deus ama as nações, porque Deus ama o Brasil, amém? O Estado pode não ser cristão, mas deixa eu dizer uma coisa, essa nação é do Senhor Jesus Cristo. A nação brasileira é uma nação cristã, amém? Na sua maioria, e nós temos o direito, é uma prerrogativa por lei, de eleger representantes que vão escolher os princípios, os valores, as crenças alinhadas com a nossa posição. Porque a política não é laica. O Estado é laico, mas a política não é laica. Isso precisa ficar muito claro no nosso meio. Algumas pessoas, elas, por um entendimento errado disso, elas tentam dizer que, de alguma forma, o Congresso não deveria falar nada de religião. O Congresso tem representantes do povo que têm religiões específicas. Então ele pode falar sobre religião. Algumas pessoas, elas já chegaram a fazer protestos porque havia, por exemplo, um crucifixo em instituições públicas. Mas lá na Constituição, lá no preâmbulo da Constituição da nossa República, diz lá, nós em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, está lá na Constituição. Nós estamos promulgando essa lei debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque essa lei, ela foi validada por um povo que tem valores, por um povo que tem princípios. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo em Jeremias, no capítulo 29. Diga comigo, eu posso até não gostar de um governo específico, mas como crente, eu preciso amar e orar pela minha nação. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos trazer, querido, para o nosso meio, como cristãos, mais uma vez um senso, um sentimento de amor à nossa nação. O Brasil é uma terra abençoada. Por mais que pessoas possam dizer o Brasil não presta, querido, não confunda. Pode ser que algum governo não preste, pode ser que algum sistema político não preste, mas o Brasil é uma bênção. O Brasil como nação é uma terra abençoada e você faz parte dela. Aleluia! A Bíblia diz que onde você pisa a planta do seu pé, vai ser uma terra próspera. Então o que eu tenho declarado é que o Brasil é uma terra próspera.
Jeremias, no capítulo 29, eu quero ler com você alguns trechos aqui dessa passagem. Aleluia. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, nós vamos ver uma instrução do profeta recebida pelo próprio Deus para ele, acerca do comportamento do povo, uma vez que eles estavam no cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eles estavam numa terra estranha. E o Senhor começa a dar instruções para o povo naquela terra estranha, sobre como eles deviam agir, como eles deveriam se comportar. E deixa eu ler com você alguns trechos dessas declarações. A Bíblia diz no versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei ou que transportei de Jerusalém para a Babilônia. Então ele está dizendo, vocês foram transportados para essa terra. Agora, quando vocês entrarem nessa terra, veja aqui o que é que vocês têm que fazer. Ele diz no versículo 5, construam casas e habitem nelas. Eu vou ler de novo para você pensar um pouquinho nisso. É isso que você vai fazer quando você entrar em uma terra. Quando você for colocado numa nação, construa casas e more nelas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus quer que você tenha casa própria. Você recebe se você quiser. Você pode até viver de aluguel por opção. Você pode passar em temporada em algum lugar, pode ser mais rentável para você em algumas situações muito particulares, mas a Bíblia garante um direito para que você possa crer na sua casa. Aleluia. Tem gente que continua sendo informado, tem gente que está recebendo por revelação agora. Aleluia. Mandamento de Deus para você. Quando você entrar numa terra, tome posse daquela terra. Aleluia. Construa a casa e habite nela. Aleluia. Agora isso aqui traz um outro princípio interessante para a gente. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não vai habitar as casas que outros construíram. Aleluia. Eu acho que tem pessoas aqui com um grau de inteligência suficiente para entender o que eu estou querendo dizer com isso. Construa a casa e habite nela. Em outras palavras, a Bíblia está contrária à invasão de propriedade privada. Quando você entrar em uma terra, construa a sua casa e habite na casa que você construiu, com o fruto do seu trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o Pai de todos os programas habitacionais. Foi Deus o primeiro a instruir o seu povo a fazer isso. Foi Deus o primeiro a dar esse mandato cultural para o povo onde chegar, para dominar a terra, para sujeitar a terra. Aleluia! Agora, eu sei que existe um outro contrassenso nisso. Isaías no capítulo 5, versículo 8. Abre comigo. A gente está tocando alguns temas políticos e mostrando o posicionamento da Bíblia a respeito deles. Isaías 5, 8. Veja o que a Bíblia diz. Mais uma vez o profeta sendo inspirado por Deus e se colocando politicamente. E ele diz: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. Então nós estamos vendo que quem falou a primeira vez em reforma agrária foi o próprio Deus. Amém? Agora, a Bíblia é contra a invasão de propriedade privada. Vá de novo comigo em Deuteronômio no capítulo 8. E versículo 12. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 12. Tem pessoas que estão agora numa noite de ensino, mas eu creio que tem algumas poucas que elas estão recebendo uma palavra específica sobre casa nesse lugar. Aleluia, é promessa de Deus para você. Aleluia, você só vive no jugo do aluguel se você quiser. Ou, como eu já disse, em algumas poucas exceções, for rentável para você fazê-lo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 12. Não aconteça que,
Eu vou resumir a história. Deus está falando o que o povo tem que fazer quando entrar na terra que ele tinha prometido para eles. Agora era a terra de Canaã. E aí mais uma vez ele dá o exemplo. Não aconteça aqui, depois de terem comido, ele está dizendo quando? Eu quero que você precisa ler de novo esse texto comigo. Para não acontecer que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. O que é que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que quando você entra numa terra, quando o Senhor coloca você em uma nação, você deve construir nessa nação, você deve aumentar a sua riqueza nessa nação, você deve produzir nessa nação, você deve prosperar nessa nação, porque aquilo que você pisa, a planta dos seus pés vai ser seu. Aleluia! Glória a Deus! Veja que lá em Jeremias 29, a Bíblia não diz que somente quando nós entrarmos em uma nação, nós devemos orar. Nós devemos fazer muitas coisas. E a gente vai falar um pouco mais sobre algumas dessas coisas, mas eu queria encerrar esse primeiro momento, voltando lá em Jeremias, no capítulo 29. Vamos ler mais duas passagens. Jeremias, no capítulo 29, abra comigo. Queria chamar o grupo de música aqui à frente. Aleluia. Ele vai dar muitas instruções durante o capítulo 29, mas uma delas vai me chamar a atenção. Ele diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aleluia. Eu vou dizer de novo para você entender. Busquem. Ele não está falando só sobre orar, não. Busquem a prosperidade. O que é isso? Ideia chegando para você, para prosperar a sua cidade. Aleluia. Eu estou falando sobre pessoas aqui que vão se levantar como empresários para essa cidade. Que vão ser a resposta para o desemprego nessa cidade. Porque você vai buscar a prosperidade da sua nação. Você vai buscar a prosperidade da sua cidade. Nós lançamos um projeto social na nossa igreja, e uma parte desse projeto tem um braço que trabalha com pessoas que estão desempregadas, reinserindo no mercado de trabalho. Nós apresentamos isso lá na cidade, lá na Câmara, dados do CAGED, 0,4% dos empregos formais da cidade foram alcançados através do projeto da Igreja Verbo da Vida de Petrolina. Aleluia! Você pode achar que é muito pouco, querido, mas nós vamos crescer nisso. E você pode crescer nisso como indivíduo. Aleluia! Sendo resposta para a sua cidade. A Bíblia está dizendo, quando você entrar em um lugar, busque a prosperidade daquele lugar. Aleluia! Você pisou nessa cidade, você foi trazido aqui pelo Senhor, você não nasceu por acaso. Deus sabia a cidade que você ia morar, Deus sabia o bairro que você ia nascer, Ele plantou você nesse lugar, e Ele está dizendo, busque a prosperidade dessa região, e ore por ela, porque a sua prosperidade depende da prosperidade dela. E é por isso que nós vamos orar pela cidade de Recife, é por isso que nós vamos orar pela nação brasileira, é por isso que eu vou convidar você para ficar de pé nesse momento, e se levantar também por dentro em oração. Eu vou ler um último versículo com você e nós vamos orar. Êxodo no capítulo 34 e versículo 10. E eu quero que você entenda, eu não estou apenas lendo um versículo para você, eu estou liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Assim diz o Senhor. Ele diz, faço com você uma aliança, diz o Senhor. Ele está falando com você nesse exato momento, com você que assiste pela internet também. Faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo, diante da cidade do Recife, diante da nação brasileira. Farei maravilhas
jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. O Senhor faz uma aliança com você. Busque a prosperidade do lugar onde Ele lhe plantou, e Ele vai fazer maravilhas através da sua vida. Maravilhas que essa nação não fez. Graças a Deus, meus irmãos, por grandes políticos que vão entrar nessa nação, que podem mudar muitas coisas, mas a resposta de Deus para essa nação não vai vir de um candidato. A resposta de Deus para essa nação vai vir do povo chamado igreja. Vai vir de você se levantando como luz nessa geração. Vai vir de você se levantando como fonte de prosperidade para essa região. Levante suas mãos para os céus, vamos orar pelo Brasil. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Tua palavra disse: o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, te reconhecendo, orar e buscar, o Senhor vai ouvir dos céus, o Senhor vai sarar a nossa terra, a nossa nação. Tem muita coisa que precisa ser sarada no Brasil, Pai, mas nós cremos no poder da oração, e nós nos posicionamos agora. Nós chamamos a existência os empregos de volta para o Brasil, chamamos a existência as empresas de volta para essa cidade. Nós oramos pela paz, nós oramos pela educação, nós oramos pela saúde, nós oramos, Pai, por cada um dos teus filhos nessa região, trazendo ideias que vão prosperar o Brasil. E nós declaramos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entendemos que o governo, a instituição é laico, mas a nação, o povo, é do Senhor Jesus Cristo. Declare comigo: o Brasil é do Senhor Jesus. Declare mais uma vez: o Brasil é do Senhor Jesus. Diga mais uma vez: o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia!